Ei. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor, por essa manhã, por esse dia, estarmos aqui na casa do Senhor. Estamos contentes com a presença da nossa irmã Adriana. Continuamos, irmãos, orando, intercedendo ao Senhor pela vida dela, entregando nas mãos do Senhor, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não é impossível para o Senhor. Amém? Irmãos, nós estamos alegres e contentes com os irmãos em trazer o estudo da palavra desta manhã. E nós temos um título muito importante e bem atual para os nossos dias. Às vezes nós temos uma impressão diferente do que seria realmente santidade. E o estudo de hoje traz 4 expressões da santidade. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Salmo de número 99. Aliás, Salmo 99, né? Os salmos não têm número. Salmo 99. Do versículo 1 até o versículo 5. Salmo 99, do 1 ao 5. Eu vou ler, os irmãos acompanharão, mesmo assentados, mas de forma respeitosa, a palavra do nosso Deus. Salmo 99, versículo 1 ao versículo 5, diz assim, tem um título que tem a ver bastante com a lição de hoje, a santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque és santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus, nós te damos graças, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos nesta manhã, Pai, aqui neste lugar, reunidos de forma pessoal, Deus. Aqueles irmãos que estão em casa também, ó Deus, que nos assistem nesse momento, os irmãos, amigos, nos assistem pelas redes sociais, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando suas vidas, que em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã nós possamos aprender sobre Tua Palavra, como ter uma verdadeira, ó Deus, vida de santidade, que o Senhor nos use para a honra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. É em nome de Teu Filho amado Jesus que eu te peço nesta manhã. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o título desse estudo, como eu falei, são as 4 expressões da santidade. Agora o autor ele traz uma frase interessante. Ele diz que só chorar e levantar as mãos não basta. Só chorar e levantar as mãos não bastam. O que é que o autor, irmãos, quis falar? Ele estava falando em que sentido sobre isso? Nós sabemos que existe, irmãos, um modelo de santidade formal, né, que nós conhecemos nos nossos dias. Algumas igrejas, ou mesmo você já se deparou, ou num vídeo, ou assistindo a algum culto, ou mesmo um irmão e outro, você se depara, ele está ali, muitas vezes está com a mão levantada, seja na hora do culto, seja na hora do louvor. Muitos, às vezes, derramam até lágrimas. Será que essa expressão, irmãos, é a expressão de santidade? Você pode olhar e tá, fulano ali é santo, ó, se derrama. Eu não quero dizer, irmãos, que chorar, se derramar na presença do Senhor é errado, viu? É bom que seja, é bom, agradável ao Senhor também que nós nos derramamos. Mas será que essa expressão de santidade, será que eu sou santo? Porque eu choro, porque eu me emociono, porque eu levanto as mãos no momento de culto, no momento de louvor? Será que a expressão de uma verdadeira santidade é apenas isso? Chorar e levantar as mãos? Aí ele traz na sua introdução, irmãos, seguinte, se o modelo de santidade formal, ele chama de capenga, esse modelo de levantar as mãos e chorar, se for somente isso,
de capenga que hoje nós conhecemos em nossos dias se resumir apenas a um levantar de mãos e em olhos lacrimejantes, nos momentos de cântico, isso nos acende um alerta que algo está falho, está faltando alguma coisa. Não é somente levantar as mãos e chorar. Amados, a santidade cristã envolve 4 expressões bem claras. Hoje nós iremos ver apenas 3. A quarta ficará para uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. A nossa jornada em busca da santidade, ela será prejudicada se houver ausência de uma dessas 4 expressões que a gente vai estudar hoje. 3 delas, melhor dizendo, tá bom? E, amados, a primeira expressão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas eu gostaria antes disso de perguntar, fazer algumas indagações. Irmãos, como é que vocês acham que a santidade deve ser expressa, ou como se ela deve se expressar na prática em nossas vidas? Dessa maneira, apenas de modelo formal, né, de levantar as mãos, de chorar? Ou qual é a área da nossa vida em que a santidade deve se expressar mais claramente? Será apenas nos cultos? Será apenas no momento dos louvores? Será que é dessa forma que deve se expressar mais claramente em nossas vidas? Será que é apenas chorar, levantar as mãos, se emocionar em um momento de louvor, expressa realmente que nós temos uma vida de santidade, irmãos? Então, a primeira expressão que eu queria compartilhar com os irmãos é temor diante da grandeza de Deus. Alguém lê aí o versículo, por favor, o versículo 1 desse texto que a gente acabou de ler. O versículo 1 de Salmos. Temam os povos. Primeiro, irmão, eu devo aprender a ter temor diante da grandeza do meu Criador. Então, isso é a primeira expressão de santidade, é temor, é aprender a ter temor diante da grandeza desse Deus. Porque nós estamos falando, irmão, de qualquer pessoa, nós estamos falando de um ser limitado, estamos falando de um Deus grandioso, um Deus que fez a terra, criou os mares, tudo Ele fez, nos criou, um Deus que tudo pode, um Deus que era e que é eternamente, que virá um dia buscar a sua igreja. A gente não está falando de uma pessoa simples, está falando de um Deus real, de um Deus verdadeiro. Isso nós precisamos ter temor diante da grandeza dele. Quando a gente estiver, irmãos, cultuando a Deus, louvando a Deus, a gente tem que lembrar disso. Não, eu estou cultuando a um Deus poderoso, a um Deus maravilhoso. E eu tenho que ter temor diante dele, diante dessa grandeza que o Senhor tem. O problema, irmãos, olha só essa frase, o que o autor traz. A história lembrará nossa época, a minha e a sua, como a era dos encolhedores de Deus. Olha só como é forte. A história lembrará a nossa época como a era dos encolhedores de Deus. O que é que ele significa? O que é que essa expressão quer dizer com encolhedores, irmãos? O que os irmãos estão pensando mesmo? Encolher, diminuir, abaixar, não dar o devido valor à grandeza de Deus, de não enaltecer a sua majestade e a sua glória. Muitos de nós, irmãos, agimos dessa forma. Quando a gente não dá a verdadeira grandeza ao Senhor, nós estamos encolhendo, diminuindo a Deus, quando a gente não dá a honra e a glória que Ele possui. Tá bom? A crença, irmãos, na onisciência, soberania divina, na majestade da sua lei, no temor dos seus julgamentos, na triunidade de Deus, na divindade do retorno pessoal de Jesus, está corroída nos nossos dias e mal podem ser vistas. Para muitos irmãos, hoje Deus não passa de uma mancha, mas a Bíblia, ela apresenta em sua plena glória e na sua majestade um Deus transcendente, um ser que não é limitado pelo espaço ou pelo tempo, ele é um ser infinito. Ele mostra o Deus infinitamente grande, em sabedoria, em poder, que ele sabia desde a eternidade qual seria a triste realidade da queda do homem, mas que antes mesmo de criar o universo, ele já tinha desenvolvido em detalhes a maneira pela qual salvaria cada um dos seus eleitos. A Bíblia fala, irmãos, que de um programa amplo para a história do mundo, que envolve milênios de preparação
de providência divina para a primeira vinda de um Salvador e milhares de anos de evangelização de âmbito mundial. Cuidados pastorais, apresentação do reino de Deus, batalha espiritual contra os inimigos do reino e a edificação da igreja antes da volta do Salvador. A Bíblia apresenta o Pai enviando o Filho para ser o Redentor e o Espírito para dar vida aos mortos vivos, como eu e você era, perdidos e culpados. E finalmente a Bíblia fala, irmãos, do futuro, prometendo a todos um corpo novo e imortal. Além disso, promete aos pecadores salvos, olha só, que bênção, a alegria de desfrutar de um novo céu, de uma nova terra, de uma sociedade perfeita e a presença visível de Jesus por meio desse novo corpo que Deus nos dá. Essas são as maravilhas do plano de salvação, amados. O chamado divino para uma vida de santidade começa dizendo que eu devo mergulhar nessas majestosas realidades até que eu me sinta impressionado com a grandeza de Deus, que faz tudo isso acontecer. Desse modo, aprenderei a louvá-lo pela grandeza da sua glória, como aquele cuja sabedoria e poder revelados, tanto na redenção quanto na criação, ultrapassam, ofuscam e excedem o meu entendimento. Ele é eternamente fiel, ele é verdadeiro, justo, sábio e bondoso, e ele deve ser louvado e adorado. As Escrituras estão repletas, irmão, de passagens que exigem e repetem os louvores que os remidos devem a Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu queria só pedir a alguns irmãos que lessem Êxodo 15, do versículo 1, 2, o 11 e o 18, por favor. Lê bem alto aí para os irmãos escutarem. Olha só que as Escrituras, irmãos, falam sobre o nosso Deus, sobre a grandeza do nosso Deus. O irmão ou irmã que ficou com Salmo 47, versículo 2. Leia aí, por favor. Isaías 12, 5, 6. Outro irmão, leia, por favor. Amém. Outro irmão, lê Apocalipse 5, versículo 12 e 13, por favor. Amém. Percebe, irmãos, perceberam nesses textos a grandeza expressada na palavra de Deus, desse Deus tão infinito, desse Deus tão transcendente, que não tem tempo, não tem lugar, esse Deus tão maravilhoso que nós servimos, irmãos. A santidade está enraizada no solo da reverência na adoração. Se faltar o louvor, nenhuma combinação de zelo, paixão, abnegação, disciplina, ortodoxia e esforço promove a santidade. A segunda expressão, irmão, que eu queria compartilhar com os irmãos, é sobre a gratidão pela misericórdia de Deus. A segunda expressão de santidade é a gratidão pela misericórdia de Deus. Segundo, eu devo aprender a ser grato pela misericórdia do meu Deus. A Bíblia, irmãos, dá muita ênfase sobre a necessidade de oferecer
ações de graças. Os salmistas estão constantemente dando graças a Deus. Alguém lá, leia, por favor, Salmo 35, 18. O apóstolo Paulo também, irmãos, dá graças repetidas vezes, e também ele orienta aos cristãos que faça o mesmo. Outro irmão, leia aí, por favor, Romanos 1, 8. Amém. Outro irmão, leia aí Efésios 5, 20. Amém. Irmãos, é fácil entender a razão pela qual existe uma ênfase tão grande em glorificar a Deus por meio de ações de graças. Porque os dons, sabe por quê, irmãos? Isso porque os dons e as bênçãos divinas que nos são concedidas durante a experiência da vida pela salvação, elas são mais ricas e mais abundantes e em uma dose maior de generosidade quando nós glorificamos a Deus por meio de ações de graças. Aí o ator traz uma frase bem interessante também. Ele diz: olha, a maneira de medir todo e qualquer amor é a sua capacidade de doar-se. A maneira de medir todo e qualquer amor é a sua capacidade de doar-se. Irmãos, você quer saber qual é a medida do amor de alguém por você? Esposa, quer saber qual a medida do amor do seu marido? Veja até onde... Aliás, quer saber qual a medida do amor seu pelo seu marido? Veja até onde você será capaz de doar-se por ele ou para ele. Mãe, quer saber qual é a medida do amor que você tem pelo seu filho? Veja até onde você é capaz de se doar para ele. Esposo, quer saber qual a medida do amor seu pela sua esposa? Veja até onde você é capaz de se doar por ela. Amados, sabe qual a medida do amor de Deus por nós? Se a gente é capaz de medir todo o amor pela capacidade de doar-se, a medida do amor de Deus por nós é a cruz de Cristo. Foi lá onde o Pai entregou o seu Filho para morrer por mim, por você, para que os espiritualmente mortos pudessem ter vida hoje. Essa é a medida do amor de Deus, a cruz de Cristo. Veja até onde o Pai foi capaz de se doar-se por mim e por você. Olha só o tamanho da grandeza da misericórdia de Deus. Quando nós estivermos diante desse Deus, o adorando, o buscando, ter uma vida santa, lembremos sempre dessa grandeza da sua misericórdia, que Ele nos amou, entregando, doando o seu Filho por nós. O mundo, irmãos, ele não compreende a motivação cristã. Geralmente os não cristãos sustentam a ideia de que o cristianismo só atua em defesa dos seus próprios interesses. Ou seja, eles veem os cristãos como pessoas que temem as consequências de não serem cristãos. É como se a religião fosse um seguro contra incêndio, por exemplo. Ou então que sentem a necessidade de ajuda e apoio para alcançar seus objetivos. Eles têm a religião na mente dessas pessoas, eles têm a religião como uma muleta, como uma escora, como um apoio. O que desejam manter uma identidade, então, social, né? Tem a religião como uma marca de respeito, né? Alguém que é crente tem uma marca nos crentes que deve ser respeitado. Sem dúvida, todas essas motivações podem ser encontradas entre os membros das igrejas. Contudo, assim como um cavalo, quando trazido para dentro de casa, não se torna um ser humano, também uma motivação que visa o seu próprio interesse, quando trazida para dentro da igreja, não faz com que a pessoa se torne cristã. Se nós viemos para a igreja, mas com uma motivação de conquista pessoal, de apoio para alguma menção que você tem, uma ideia que você tem, uma ideologia que você tem a religião como esse apoio, nós não seremos
cristãos reais. Não seremos confundidos como cristãos, mas se nossa motivação é apenas ajuda pessoal para nós, não seremos cristãos reais. A verdadeira força motivadora da vida cristã autêntica não é nem jamais deve ser, irmãos, a esperança de ganhar algo, mas o coração cheio de gratidão. Essa é a verdadeira motivação que nós devemos ter na vida cristã. Gratidão pelo que Deus fez, pelo que Deus é, pela sua graça, pela sua misericórdia. Essa deve ser a motivação para mim e para você na nossa caminhada cristã. Não objetivos pessoais, não querer alcançar algo de Deus, mas ser grato ao Senhor por tudo o que Ele fez. A Bíblia não apenas me ensina que nada posso fazer para ganhar, aumentar ou estender o favor de Deus, ou para evitar a fúria da sua ira, ou arrancar-lhe benefícios, mas também que nunca preciso tentar fazer isso. O próprio Deus me amou desde a eternidade. Ele mesmo me redimiu do inferno por meio da cruz. Ele renovou o meu coração e me trouxe a fé. O compromisso de passar a vida expressando gratidão pela graça de Deus de todas as maneiras possíveis é a base devocional da santidade. Qualquer tentativa de reorganizar a vida que não seja resultado desse tipo de compromisso não contribui à santidade, ainda que possa ser admirável por outros padrões e a partir de outros pontos de vista. Portanto, parece claro que o coração da santidade é a santidade do coração. Deus se agrada, irmãos, da pessoa cujo objetivo, dia após dia, é expressar sua gratidão por meio de uma vida dedicada a Ele, por Ele e para Ele, e que constantemente pergunta como salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então a gente diariamente servir ao Senhor e ainda perguntar: Senhor, o que é que eu posso fazer mais? O que é que eu posso fazer diante do Senhor? O que é que eu darei mais ao Senhor? Coração grato pela sua bondade, coração grato pelo seu amor, pelo seu favor em nossas vidas. Terceira expressão, irmãos, é o zelo pela sua glória. Em terceiro lugar, eu devo aprender a ser zeloso pela glória do meu Senhor. Muitas vezes diz que o objetivo de Deus no plano da salvação é exaltar a si mesmo, exaltando aqueles que Ele salva. Isso é verdade, irmãos, mas o Novo Testamento ele vai mais adiante. O Novo Testamento ele diz que o propósito principal de Deus é a exaltação do Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O propósito principal de Deus, lá no Novo Testamento, é a exaltação do Filho em Jesus Cristo, nosso Senhor. A salvação se dá, irmãos, do início ao fim, por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo, Deus Pai. Do início até o fim, Deus planejou dessa maneira. A salvação se dá através de Jesus Cristo. O Filho de Deus foi e é o agente de todas as obras do Pai na criação, na providência e na graça. Ele é o mediador de toda bondade, de toda misericórdia que tem fluído de Deus para os homens e para as mulheres. O Novo Testamento identifica a sua vida, sua morte, sua ressurreição e entronização como um ponto decisivo da história do mundo. Assim como o Pai ama o Filho e expressa esse amor, honrando-o na comunhão eterna da Trindade, Ele deseja que pela execução do plano da salvação, no qual Jesus é a figura central, todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Para isso, e em direto reconhecimento da perfeição da obediência do Filho na expiação dos pecados cometidos pelo seu povo. Deus fez o quê? Deus o exaltou sob maneira. Paulo fala do plano do Pai para o Filho do seu amor, a saber que ele recebe a suprema honra em todos os níveis. Esse foi sempre o propósito de Deus, irmãos, a exaltação do Filho, seu Filho amado Jesus Cristo. A salvação se dá e se deu, desde o início, sempre por meio de Jesus Cristo. Deus Pai planejou dessa maneira para a glória e louvor de Cristo. As misericórdias da eleição, da redenção, da regeneração e justificação são minhas
mas em Cristo Jesus. Morri com Cristo, portanto, Deus está fazendo morrer dentro de mim meu antigo modo de viver, ao qual já renunciei. Fui criado para compartilhar a vida de ressurreição de Cristo pelo Espírito Santo, de modo que sou agora interiormente uma pessoa diferente. Meu objetivo de vida após a conversão é confiar em Cristo, amados, obedecer-lhe, amá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, fortalecer-me nele, alegrar-me nele, render-lhe graças, perseverar nele e esperar o dia em que ele voltará para levar-me ao lar com ele. Sei que Cristo, amados, vê seus filhos, vê seus discípulos como seus amigos. Tenho de mostrar minha gratidão por esse privilégio de ser chamado de amigo, de ser chamado de irmão, de ter essa amizade com o Rei e com o Senhor do mundo. O nosso alvo constante, entretanto, deve ser a exaltação de Cristo por meio da adoração. Não alcançar esse alvo, não alcançar esse objetivo, significa desviar-se da estrada da santidade. Pois uma vida de compromisso, irmãos, zelo e renovação diária de glorificação do Senhor Jesus é a base da nossa santidade. Não há santidade sem um coração centrado em Cristo. Nós precisamos, irmãos, estar focado nisso. Não há santidade sem um coração centrado em Cristo. Nossa adoração, nosso louvor, tudo que nós fizermos, seja para exaltação do Filho do Pai. O Pai é exaltado em Cristo Jesus. Que a nossa adoração contínua, nosso dia a dia, nossos momentos diários, não apenas de culto, não apenas de ofertório, não apenas de louvor, mas diariamente seja de adorar, de exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E o plano de salvação exige que coloquemos o nosso coração dentro dessa moldura e o mantenhamos ali. O que nos ajuda nisso, irmãos, é mergulhar a alma nos 4 evangelhos, onde a majestade e a beleza de Jesus, elas são projetadas como um poder fulgurante. Outra ajuda, irmãos, é usar um bom hinário, nos momentos de oração, nos momentos de louvor, além naturalmente do próprio hinário de Deus, que é o livro de Salmos. Nos hinários cantaremos hinos que expressam o louvor e o amor por Jesus Cristo. Eu queria só concluir, irmão, dizendo que a santidade é uma expressão profunda e sincera do nosso amor e da nossa gratidão a Deus, pois foi para isso que nós fomos salvos, expressar nossa sinceridade, nosso amor e nossa gratidão para com Deus. Embora a nossa busca da santidade nesta vida seja sempre perfeita, irmãos, ela deve ser constante e deve nos aproximar de Deus a cada dia, a cada momento, a cada busca. Como você tem expressado, amado de Deus, sua gratidão a Deus pela salvação que Ele tem te dado? Com um simples levantar de mãos, com um derramar de lágrimas, o que eu posso fazer, amados, para aperfeiçoar a gratidão que eu tenho para com Deus? Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos fortalecer, nos dar um coração grato, que nós venhamos a entender que toda honra, toda glória deve ser expressada na nossa vida em santidade pelo que Ele fez por nós, pela sua bondade, não pelos nossos objetivos, pelas nossas buscas pessoais, mas sim pela maravilhosa grandeza do nosso Deus, pelo seu eterno amor. Essa é uma vida realmente cristã em busca da santidade, a expressão do nosso Deus, a expressão de gratidão, o temor diante do Senhor, da grandeza desse Deus tão maravilhoso, tão bom, irmãos, tão perfeito, que nos ajudou, que seu plano de salvação, antes mesmo da nossa existência, Ele já tinha traçado esse momento que nós estamos aqui servindo a Ele. Que nós possamos ter uma vida de santidade sempre, nesse intuito de engrandecer o seu Filho, de bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo por tudo o que Ele é. Vamos orar nesse instante, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, nós te damos graças mais uma vez por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos salvou, o Senhor traçou um plano,
ó Deus, de redenção, de salvação. Antes mesmo, Pai, da existência do universo, o Senhor sabia que nós iríamos pecar, Pai, mas assim mesmo tivesse compaixão de nós e enviaste, ó Deus, teu Filho amado Jesus Cristo, para morrer em meu lugar. Obrigado, Deus, por tamanha graça, por tamanho amor, tamanha bondade, ó Deus, que nós não poderemos, ó Deus, jamais ter palavras para te agradecer, mas nos ajuda a cada dia para que tenhamos um coração grato, ó Deus, que possamos, ó Deus, expressar essa gratidão no dia a dia, e não apenas, ó Deus, com levantar de mãos, com derramar de lágrimas, mas que a nossa vida de servidão ao Senhor, à tua igreja, seja a nossa expressão de santidade, pelo agradecimento do teu favor. Que em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda nas nossas dificuldades, nos ajuda, ó Deus, na nossa pequenez, na nossa falta, muitas vezes, de compromisso, ó Deus, com a tua palavra, mas que o Senhor venha nos incomodar diariamente, meu Deus, para que tenhamos um coração grato no nosso lar, no nosso trabalho, por onde quer que andemos, ó Deus, em meio às dificuldades, sejamos gratos ao Senhor, porque Tu nos deste algo muito mais importante daquilo que nós conquistamos ou ainda pensamos em conquistar, que é a salvação em Jesus Cristo. E isso não tem preço, isso não tem valor que possamos, ó Deus, pagar. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos abençoa, nos leva, ó Deus, em paz depois deste culto, nós possamos, ó Deus, continuar em busca fiel da santidade, possamos expressar mais uma vez, ó Deus, a nossa santidade através, ó Pai, de atos e não apenas de gestos. Em nome de Jesus eu te oro e eu te agradeço por tudo, em nome de Cristo. Amém. Gostaria de convidar no nome do Senhor.